Verso 3: E enviei-lhes mensageiros a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Pode se assentar, em nome de Jesus. Ser breve nessa noite, naquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. E veio em um momento oportuno essa mensagem, porque quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver o livro de Neemias, um homem que não era profeta, um homem que não era rei, um homem que não era sacerdote, um homem que não era escriba, não era juiz, não era de uma tribo conhecida, não era filho de alguém importante, não era alguém de destaque no meio do povo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que ele servia como copeiro ao lado do rei Artaxerxes. Nós vamos ver que Neemias, este homem, servo do Deus Altíssimo, ele está agora vivendo um contexto que a Bíblia vai nos dizer, por isso da importância da escola dominical. Nós estamos estudando o livro de Daniel, que vai falar a respeito da primeira invasão que ocorreu nas terras do Reino do Sul. Mas quando nós lemos a história de Neemias, nós já estamos falando de tempos depois da última invasão. Nós estamos falando de anos à frente. Nós estamos falando, só para vocês entenderem e contextualizar, nós estamos falando agora de um reino que havia sido devastado por Nabucodonosor. Um reino que já tinha sofrido as suas 3 invasões. Um reino agora que já havia sido ali esmiuçado, como nós vimos na aula de hoje, no capítulo 2 de Daniel. Mas a Bíblia vai dizer agora no livro de Neemias, que Neemias está na seguinte situação. Neemias está na situação onde Zorobabel, lá no livro de Zacarias, já havia restaurado o templo. A Bíblia vai dizer agora que Esdras também já havia encontrado um livro da lei dentro do templo que havia sido destruído. E a Bíblia vai dizer agora que Neemias aparece, surge na história 13 anos depois de Esdras estar falando juntamente com o povo. A Bíblia vai dizer agora que Neemias ele surge como uma voz de Deus para aquele povo, como uma voz de consolo. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro de Neemias, que Neemias estava servindo a copeiro ao lado do rei Artaxerxes, que era o imperador do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa era um império que havia derrotado a Babilônia e que tinha tomado tudo que estava na mão da Babilônia e agora estava na mão do Império Medo-Persa. Mas Iriel, por que você está dizendo isso? Para a gente entender que a Babilônia já havia passado. O povo de Israel já havia sofrido todos os agravos na mão da Babilônia, mas agora eles estavam sofrendo os agravos na mão do Império Medo-Persa, porque Deus disse que haveria castigo, Deus disse que haveria juízo sobre a terra de Israel, e disse que a mão deles seria pesada, mas disse que também haveria restauração. E Zorobabel agora já tinha levantado o templo novamente. Zorobabel agora já tinha construído novamente um templo, não tão glorioso como o templo de Salomão, mas o culto já havia sido restabelecido novamente. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que não bastou só criar o templo novamente. A Bíblia vai dizer agora que Esdras, ele acha junto com Josias o livro da lei, restabelece o culto, mas a Bíblia vai dizer que o culto ali também, mesmo ele sabendo da lei, ainda não era o suficiente. A Bíblia vai dizer agora que havia um homem chamado Neemias, copeiro, que está do lado do rei, servindo ao rei. Quando a Bíblia diz que ele encontra com um dos seus conhecidos, um dos seus irmãos, como ele mesmo vai descrever, no capítulo 1 de Neemias, ele vai dizer assim: olha, encontrei o meu irmão Ananias, ou Hananias, e ele disse, e perguntei a ele, como está Jerusalém? E ele vai dizer para Neemias, dizendo: olha, Jerusalém está em destruição, Jerusalém está passando fome, Jerusalém teve as suas portas queimadas e os seus muros destruídos. Talvez Neemias perguntou: mas o templo está de pé? O templo está de pé. Está vendo o culto lá ainda? Está vendo o culto lá ainda. Mas e o povo? Por que não está mudando? Porque estava faltando algo que era ainda mais significativo para o povo. Porque podemos ter tempo, podemos ter alguém que achou a palavra, que achou o livro, mas se não tiver um espírito de adoração e restauração no meio do povo, de nada adianta o templo, de nada adianta alguém que prega muito bem a palavra, porque a restauração do ser humano, a restauração do indivíduo, a restauração da alma, só se dá mediante ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nessa noite eu estou pregando
pregando um Deus que restaurou os templos, que restaurou as vidas, que restaurou os muros, mas que também restaura nessa noite a minha vida e a sua vida. É por isso que Ele te trouxe aqui através do Espírito Santo, para que você seja restaurado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. E agora nós vamos ver, Neemias se encontra com esse homem narra para ele, diz: olha, está tudo destruído, está tudo acabado, as portas foram queimadas, a cidade não tem segurança alguma. Nós não sabemos quando haverá uma nova invasão, porque aqueles que conhecem a Bíblia sabem, era um povo orgulhoso, era um povo que achava que a mão de Deus nunca ia tocar neles, que a mão de Deus nunca ia chegar, mas chegou, e quando chegou, chegou pesada, quando chegou, chegou destruindo tudo. Deus permitiu que fosse tocado. Quantas vezes na minha vida e na sua vida, nós muitas das vezes com o nariz em pé, acreditamos que isso não vai nos alcançar, acreditamos que não vai chegar, continuamos vivendo de qualquer jeito, mas achamos que a misericórdia do Senhor, que a causa de nós não sermos consumidos, a justiça nunca chega. Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer: é verdade, vivemos o tempo da graça, é verdade tudo isso, mas Jesus está dizendo para pessoas que estão aqui dentro: para de olhar para o vento, para de olhar para os outros, é tempo de restauração para a sua vida. Jesus te trouxe aqui para colocar essa palavra na sua mente, no seu coração, dizendo: estou te chamando para uma obra, estou te chamando para restaurar muros, porque é tempo de fechar as brechas. O inimigo está à espreita, mas Jesus te chama hoje para tomar posição e voltar para dentro dos muros de Jerusalém. Aleluia. E agora nós vamos ver Neemias. Ele recebe essa notícia, e quando a gente recebe uma notícia triste, a gente chora, a gente se lamenta, a gente se quebranta, porque nós somos falhos, irmãos, nós somos pecadores, nós somos dotados de sentimento. Imagine agora, se coloque no lugar de Neemias. Ele recebe a notícia que o lugar dos seus pais, o lugar na onde ele cresceu, na onde ele passou a sua infância, agora está destruído, está lançado às traças. Um lugar onde havia uma promessa de Deus, um lugar onde Deus levantou Davi, um lugar onde Deus levantou Salomão, no alto da sua glória. Reinos, rainhas iam lá consultar com ele, ia lá ouvir da palavra dele, ia ouvir dos seus conselhos. Um reino imponente, um reino que derrotava, aleluia, sem precisar pisar no campo de batalha. Um reino onde os anjos desciam e guerreavam as suas causas. Um reino onde o povo, aleluia, ele simplesmente com 300 derrotava, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Mas agora Neemias ouve e percebe, sabe, que a glória que havia se passado já não era a mesma glória que estava reinando naquele tempo. Neemias agora ele olha para aquilo, se entristece. A Bíblia diz no capítulo 1 e no capítulo 2 que ele chora, mas que ele não apenas chora e entristece, mas que ele vai buscar em jejum e oração. A Bíblia vai dizer que agora ele começa a orar, que ele começa a jejuar. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 4 em frente, que ele vai começar agora a jejuar e orar, porque ele sabia que havia um propósito de Deus, porque Deus levanta pessoas em meio à aflição, Deus levanta pessoas em meio à destruição. Talvez você chegou aqui e está falando: irmão, a minha vida está como as terras de Jerusalém, está arrasada, está destruída. Mas eu quero dizer algo e profetizar para você nessa noite, que o mesmo Deus que foi na vida de Neemias é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e tem poder para restaurar a saúde, tem poder para restaurar a família, tem poder para libertar, tem poder para transformar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Porque quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver Ele orando, nós vamos ver Ele jejuando, nós vamos ver Ele sofrendo por uma causa que não era a dele, por uma causa que ele foi conquistado. Quantas vezes na nossa vida nós ouvimos uma história de alguém e nós nos entristecemos, nós muitas das vezes olhamos e falamos: Senhor, por que o Senhor tem permitido isso? Aleluia. Mas nós muitas das vezes não entendemos o propósito de Deus, porque uma coisa é nós sonharmos, outra coisa é os propósitos de Deus. Você pode ter um sonho de ser rico, você
Você pode ter um sonho de ser famoso, um sonho de ter uma casa de 2 andares, um bom carro. Tudo isso você pode ter um sonho, mas muitas das vezes o nosso sonho não bate com o propósito de Deus. Muitas das vezes os nossos desejos não estão alinhados com a vontade de Deus. Agora aquele povo tinha o sonho de restaurar o templo e foi restaurado. Tinha o sonho de voltar a cultuar dentro de Jerusalém e foi restaurado. Mas havia algo que estava faltando, porque muitas das vezes nós temos tudo e ainda nos falta algo. Nós temos tudo e ainda há um vazio dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você nessa noite, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Talvez você entrou aqui com um bom emprego, uma boa família, mas ainda está faltando algo dentro do seu coração. Você olha para a direita, olha para a esquerda e não consegue ser preenchido. Busca no namoro e não preenche, busca no casamento e não preenche, busca na droga e não preenche, busca na cachaça e não preenche. Mas Jesus de Nazaré está aqui para preencher o vazio do seu coração. Essa brecha do seu coração hoje, ela pode ser fechada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele ora, ele chora, ele jejua. A Bíblia diz, lá no livro de Salmos, no livro de Salmos 51, vai dizer assim, que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não desprezará. Porque nós sabemos que a oração, ela tem poder para mudar situações. Nós sabemos que a oração não traz à existência aquilo que não tem. A oração traz vida. Mas nós sabemos, e eu digo sempre isso quando eu prego, a orar não é fácil. Viver de oração não é fácil, porque requer choro, requer muitas das vezes a tristeza no coração, porque vai haver levantes, vai haver perseguições, vai haver notícias ruins que vai chegar e vai tentar nos desanimar, mas nós temos que estar firmados na rocha, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Talvez chegou notícias ruins para a tua vida, mas não se abale, continua confiando no autor e consumador da vossa fé. Jesus Cristo não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda está no mais alto e sublime trono, Ele ainda tem olhado para a minha vida e para a tua vida, e no momento certo Ele há de se levantar. Aleluia. Vamos correr aqui. Ele chora, ele ora, ele jejua através da notícia. Ele vai ver aquela situação e a Bíblia diz que o seu semblante cai. E ele, na função de copeiro, uma função extremamente simples, mas importante. Uma função no qual o copeiro ficava ao lado do rei. E toda vez que alguém ia lá e servia ou oferecia ao rei uma bebida, algo, primeiro o copeiro ia lá e tomava. Porque naquela época havia muitos envenenamentos. A forma mais fácil de se matar alguém era colocar um veneninho lá e dar algo para aquela pessoa tomar. Não havia perícia, não havia situações como nós temos na modernidade de hoje. Não havia como relatar ou até mesmo dizer o que estava acontecendo, ou que tipo de veneno que haveria naquele copo. A gente sabe dessas limitações. Então havia essa função do copeiro para tomar aquilo antes que o rei bebesse. Então o copeiro teria que ser alguém de muita confiança, porque senão ele mesmo poderia colocar o veneno, ele poderia estar articulado para receber o veneno e trocar os copos e dar para o rei. E várias vezes ao longo da história aconteceu esse tipo de coisa. O copeiro era alguém que o rei tinha que ter extrema confiança. O copeiro era alguém que estava ao lado do rei, mas que não era um nobre. O copeiro era alguém que estava do lado do rei, mas que não tinha ali uma linhagem muito elevada. Muito pelo contrário, era alguém simples, mas era alguém que sabia servir ao rei. Era alguém simples, mas era alguém fiel ao rei que ele servia. Você está entendendo? Talvez você está ao lado do reino de Deus. É simples, não veio de família nobre, mas você continua servindo ao Senhor Jesus. Você continua servindo na obra do Senhor. Ah, mas é uma simples copeira, é um simples copeiro, mas continua servindo na obra do Senhor. Porque aqueles que têm a confiança do rei, sabe que em algum momento o rei vai virar e vai falar com você.
cabisbaixo. O que aconteceu? Neemias, um homem inteligente, agora ele vira para o rei e diz assim: olha, rei, não é nada. Fala aí, cara, trazendo para os nossos dias. Fala aí, o que está acontecendo? O que está pegando? Ele falou: olha, rei, a minha terra está assolada, a minha terra está destruída, aonde os meus pais foram enterrados, aonde eu cresci, a rua que eu vivi foi destruída, está tudo acabado, ninguém liga, ninguém se importa. O rei olhou para ele, nas minhas palavras, o rei olhou para ele e disse assim: mas Neemias, eu já liberei o povo está lá, está livre, estão na miséria, é verdade, mas está livre, estão ali sob o jugo, mas não estou mexendo, não estou batendo ninguém, não estou matando ninguém ali. Quem não se rebelou está tranquilo. Não, mas falta água. É mesmo? Mas o templo já não foi colocado de pé. Vocês já não voltaram até cultuar lá? Mas ainda falta água. Neemias agora, tendo o favor do rei, eu estou correndo aqui falando as minhas palavras. Grande Deus. Neemias agora ouve do rei o que você precisa. O que está faltando para você? Aleluia. Grande Deus. O que está te incomodando nessa noite, Neemias? O que está te afligindo, Neemias? Eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar. Eu preciso que o Senhor me autorize a voltar. O rei olha para ele e diz: não, então eu vou te autorizar. O que você precisa? Eles estavam num lugar distante e eles iriam passar por outras províncias, por outros estados, se é que podemos dizer assim. O rei agora assina cartas para Neemias, para que aonde ele passasse pelas terras, ele tivesse autorização, uma espécie de passaporte, para que ele pudesse ali passar e adentrar as terras, sem que ele fosse considerado um invasor, ou um fugitivo, ou algo do tipo. E a Bíblia vai dizer agora que Neemias, ele pega essas cartas, ele vai olhar a situação de Jerusalém. A Bíblia diz que ele não pega mula, não pega nem cavalos, não pega nada, pega só o necessário, convida algumas pessoas e vai. As pessoas perguntam para ele: Neemias, você está indo aonde? Ele não responde. Neemias, o que você vai fazer? E ele continua caminhando. Irmão Guilherme, o que você quer dizer com isso nessa noite? Ali já havia um propósito de Deus para a vida dele. Ele pega aquilo e ele já vai exercendo aquilo que Deus tinha para as terras de Jerusalém. Agora ele vai adentrando ao reino, o antigo reino do sul. E quando ele chega até Jerusalém, ele vê a desgraça, ele vê os muros queimados, ele vê tudo destruído, e ele vem, e Deus coloca no seu coração um propósito. E ele vai dizer assim: e assentou o Senhor um propósito no meu coração, e eu não declarei a ninguém. Aleluia. Eu aprendo com isso, que muitas das vezes Deus coloca algo na nossa vida, que Deus nos passa algo, que Deus nos direciona algo, mas nós não devemos declarar a todos. Nós temos que viver esse propósito de Deus, porque é o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas até querem saber, pastor Sebastião, mas elas não entendem o que Deus está fazendo, elas não conseguem entender o porquê que Deus está tirando um homem agora que tinha a função de copeiro do rei, para levar para uma terra assolada, para levar para uma terra onde não tinha nada, o povo estava passando fome. Aleluia. Quantas vezes na nossa vida Deus nos tira de lugares de conforto e nos leva para dar em terras arrasadas, aleluia, e nós só vamos caminhando não entendendo o propósito, mas Deus nessa noite está dizendo: você está andando em terra arrasada sim, está andando no deserto sim, está no vale sim, mas eu tenho um propósito com a tua vida, Neemias. Aleluia. E agora ele ouve, Deus ouve a oração deste homem e coloca um propósito no seu coração. Está lá em Neemias 2:12. E nós vamos ver que aquela terra assolada, e a Bíblia diz lá no livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: o inverno chegou e já se passaram as estações, já se ouve a voz dos pombos e o tempo de cantar chega. Aquele homem, talvez esse versículo não se aplicava na vida dele, porque ele estava vivendo um luxo, estava vivendo no palácio, poderia ter ficado sossegadinho, tranquilo no palácio, não se importando com o propósito
de cima. O meu propósito com você é andando por aí. O meu propósito com você não é ficar parado. Eu vim pregar essa noite para Neemias, que estão ali ao lado do rei, não querem sair do palácio. Mas Jesus nessa noite está dizendo: levante-te e vai cumprir o propósito que eu tenho te mandado, diz o Senhor. Aleluia. Oh glória. E agora este propósito começa a ser aplicado na vida dele, na vida deste homem, Neemias. Porque quantas vezes nós queremos ser como Jonas, fugir do propósito, queremos se ausentar e se esconder, como Elias fez, queremos fugir da presença de Deus, como Adão e Eva fez, queremos viver distante, porque nós sabemos que perto do Mestre haverá perseguição. Queremos muitas das vezes viver longe da igreja, porque dentro da igreja tem problema, é verdade. Queremos muitas das vezes não participar das coisas, porque ao participar das coisas nós teremos problema com pessoas. E isso é verdade, porque aqui tem pessoas feitas de carne e osso, problemáticas como eu e você, e que precisam da graça de Deus, e que se nós não tivermos dessa graça, nós vamos olhar para o homem, para a mulher, e nós vamos falhar. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: não olhe para o homem, não olhe para a mulher, porque os homens passam, são como a erva que secam, murcham e morrem, mas aquele que é o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo, ele morreu, é verdade, mas ressuscitou no terceiro dia, e está sentado no mais alto e sublime trono, e está aqui nessa noite dizendo: tenho eu um propósito para a tua vida. Aleluia. Oh glória a Jesus. Aleluia. Quem vive o propósito entende que eu estou falando nessa noite. Aleluia. Porque os propósitos de Deus, os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Os caminhos de Deus aos nossos olhos é mais espinhoso, aos nossos olhos não são coerentes com a nossa visão. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus opera, quando Deus faz milagres sobre as nossas vidas, nós começamos a entender. Porque os sonhos nossos, muitas das vezes, e quase sempre, não vai bater com a vontade de Deus. Às vezes sonhamos, como eu disse aqui, com tantas coisas. Talvez a criança sonha em ser um astronauta, um jogador de futebol, alguém famoso. Hoje as crianças todas querem ser influência, né? Querem viver na internet, quer ser influência, e vive aquilo, aquele sonho, e às vezes luta. Antigamente, quando eu era menor, era o sonho de, principalmente as meninas, tinha aquele sonho de ser modelo, né? Todo mundo tinha um filho que queria passar no comercial, tinha um comercial dos bebês, era Parmalat, aquela coisa toda. Todo mundo queria o destaque do comercial, porque era algo que era glamouroso para aqueles dias. E nós vivemos um tempo onde às vezes a gente tenta forçar o propósito de Deus, alinhando aos nossos sonhos. Eu não quero aqui desanimar você dos seus sonhos, mas eu quero falar para você: antes de você viver os seus sonhos, viva o propósito de Deus, porque talvez o seu sonho vai satisfazer por um tempo a sua vida. Você vai alcançar algo e vai dizer: agora eu alcancei meu sonho, estou realizado na minha vida, mas a sua vida espiritual ainda está faltando algo. E eu estou pregando para pessoas que estão aqui dentro, que sentem isso, que sabem o seu propósito, sabem que o seu sonho muitas das vezes te afastou para distante da palavra de Deus. Mas eu quero te chamar nessa noite através do Espírito Santo de Deus e dizer para você: se for preciso, abra mão dos seus sonhos, abra mão dos seus desejos, mas viva o propósito de Deus, porque o propósito de Deus há satisfação para a sua alma. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque se nós somos pelos nossos sonhos, eu não estaria aqui. Pelos nossos sonhos estaríamos fazendo outra coisa. Pelos nossos sonhos nós não gostaríamos de estar aqui, mas desfrutando daquilo que muitas das vezes o mundo nos oferece. Mas um dia eu entendi que os meus sonhos devem ser os projetos e os propósitos de Deus para mim. Talvez essa noite você tenha um sonho, mas Deus já mudou isso.
Você tem um desejo, uma vontade, mas isso já foi alterado. Mas irmão, o que isso tem a ver com a palavra? Neemias agora, ele tinha aquele projeto que Deus colocou no seu coração. Até então ele apenas tinha um desejo de voltar para a sua terra, de ver. Ele viu, ele olhou, ele sentiu, presenciou. Deus colocou algo no seu coração, ele não declarou a ninguém. Ele foi lá, foi construindo, foi pedindo cartas, foi pedindo autorização, passou em lugares, foi pedindo madeira, passou em lugares, conseguiu oferta, conseguiu diversas coisas agora para restaurar os muros de Jerusalém, para restaurar aquilo que estava cercando aquela cidade. Como eu disse aqui no início, é verdade, já tínhamos o templo, é verdade, o culto já estava restaurado, mas ainda não havia segurança naquele povo para poder ir lá e adorar o nome do Senhor. A glória do segundo templo já não era do tamanho da primeira, e não no sentido de presença de Deus, mas sim na estética. Se você olhar no livro de Zacarias, você vai ver quando Zorobabel levanta novamente o templo, nós vamos ver que as pessoas olham e falam assim: é bonito, mas não é como antes. Porque muitas das vezes nós ficamos presos olhando no passado, olhando nas coisas que já se passaram e deixando de falar naquela época era melhor. Talvez você vivia uma época melhor, talvez você vivia um propósito melhor, mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós não podemos esquecer que a continuidade da presença de Deus deve ser todos os dias. Irmão, antes eu orava muito, antes eu subia monte, buscava, jejuava, amém, glória a Deus por isso. E hoje o que você faz? Hoje eu já tomei paradão. Não, levanta-te novamente, volta a orar, volta a jejuar, volta a clamar, porque ainda não acabou, as cortinas do céu não fechou, aleluia, Jesus ainda não voltou. Enquanto ele não voltar, tem esperança para mim e para você. Jesus está chamando pessoas aqui que pararam de orar, que pararam de jejuar, que pararam de fazer a obra, mas ele novamente coloca sobre você os propósitos de Deus, para que você vá e restaure os muros. Aleluia, aleluia. E agora eles pegam e começam a restaurar os muros, velho. Vamos correr aqui. E eles começam a restaurar, tem cartas, tem autorização do rei. O rei não se incomodou. E nós vamos ver que a Bíblia vai dizer agora que quando estamos fazendo a obra de Deus, pastor Sebastião, as pessoas começam a se levantar. As pessoas ali que estão à sua volta começam a olhar e falar: ele, Neemias, da linhagem de quem? Filho de quem? Ele é quem? Aleluia, Deus, oh glória. E Deus gosta de pegar as coisas todas para confundir. Deus gosta de pegar aqueles que não são e colocar no meio dos que são. E a Bíblia vai dizer agora que ele começa ali o burburinho, ouvir isso, ouvir aquilo, e fala assim: não, vamos trazer para os nossos dias. É fogo de palha, vai parar, vai acabar, essa obra não vai dar certo, isso aí não vai prosperar. Aleluia, aleluia. Mal sabiam eles que quem colocou o projeto, quem colocou o propósito, não foi um arquiteto que pode falhar com você depois que você paga. Não é aquele pedreiro enrolado que quando você paga ele larga a obra e vai tomar cachaça. Aleluia. Não é aquele que falou que ia fazer e não fez, mas aquele que colocou o propósito. Era o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Oh, aleluia, Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso que colocou o projeto. O povo não entendia, não sabia, dizia: olha, não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar em nada. Mas quando Deus tem uma obra na minha vida, na sua vida, o inferno pode se levantar, a família pode se levantar, a doença pode se levantar, mas em nome de Jesus vai cair por terra. Aleluia. Oh glória a Jesus. E agora ele se levanta e começa a trabalhar, começa a fazer a obra, começa a executar o projeto de Deus. E as pessoas começam ali a se incomodar e dizer: não vai dar, não vai chegar, não vai chegar, não vai longe. Aleluia. Talvez
está aqui dentro e ouviu isso essa semana, esse mês, ou ao longo da sua vida, você voltar para a igreja de novo, daqui a pouco você está desviado de novo. Voltar para a igreja de novo, daqui a pouco você volta para o mundão aí fora. Você não tem firmeza. Aleluia. Você não consegue, seu casamento, você já separou uma vez, vai separar de novo. Aleluia. Oh glória. Isso aí não vai dar certo não. Ah não. Ei, os projetos de Deus, os propósitos de Deus que estão sobre a sua vida, uma vez que você está posicionado nesta palavra, eles hão de se cumprir. Aleluia. E agora ele pega tudo, corre e restaura os muros e vai trabalhando. Começou ali limpar a terra, porque para fazer uma construção nós precisamos preparar a terra. Os muros que haviam sido queimados, destruídos, ele começa a limpar, ele começa a restaurar, olhar os alicerces, talvez olhando e falando, não, isso aqui vai ter que fazer de novo. Algo pesado, algo difícil. E quantas vezes na nossa vida nós precisamos recomeçar do zero? Nós precisamos muitas das vezes restaurar e limpar aquilo que sobrou, aquilo que foi queimado, aquilo que o inimigo destruiu, aquilo que o inimigo pisou. Você está entendendo que Jesus está falando nessa noite? Jesus está falando, olha, é noite de você tirar essa sujeira, é noite de você tirar o que foi queimado, o que foi destruído, os escombros, os cacos. É noite de você fazer uma limpeza, aleluia, espiritual na sua vida, porque os muros precisam ser erguidos novamente. Aleluia. E agora ele restaura com ajuda, ele começa a limpar. E os muros não eram pequenos, não era algo simples, era algo grandioso. Levou anos para poder todo o projeto restaurar, entre outras coisas. E agora ele tem pouco tempo para fazer isso. E a Bíblia vai dizer que ele está trabalhando noite e dia. A Bíblia vai dizer agora que as pessoas olhando para ele começam a se incomodar e falam, opa, antes tinha só uma muretinha, tinha só assentado no tijolo. Isso eu estou dizendo. Agora começa a se erguer, agora está ficando bonito, está tomando forma, aleluia. Não, nós precisamos parar. A Bíblia vai dizer que dois homens se levantam, dois homens que eram como se fossem governadores, Sanbalat e Tobias. Eles desde o começo já estavam olhando Neemias e dizendo, não, esse copeiro aí, ele não vai chegar a lugar nenhum, ele não vai restaurar, não. Se ali os sacerdotes, o povo que estava no templo não restaurou, agora vem o copeiro dizer que vai levantar, aleluia. Mas a Bíblia diz que esse copeiro, aleluia, ele estava firmado na palavra do Deus vivo. A Bíblia vai dizer agora que ele começa a levantar os muros, que ele começa a reerguer aquilo que estava destruído, ele começa a restaurar aquilo que estava queimado, já começa a limpar, já começa a lhe dar uma nova cara, aleluia. O negócio começa a tomar forma, começa a ficar bonito, e quando fica bonito chama atenção, quando fica bonito as pessoas têm inveja, quando fica bonito as pessoas elas querem um lugar. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, não com espírito de vingança, não, mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O inimigo muitas das vezes está doido para te pegar, porque ele está vendo que o muro está restaurado, ele está vendo que as brechas começou a fechar, aleluia, que o Espírito Santo está lá, está tampando, mas em nome de Jesus, ele vai só ver lá do outro lado, ele vai passar para o lado de cá, porque para o lado de cá tem leão da tribo de Judá, aleluia, a guarda de Israel está conosco, aleluia, oh glória, ei Jesus. Aí nós vamos ver que agora ele começa a levantar os muros, começa a restaurar e dá trabalho, irmão, dá trabalho, começa a alinhar, começa a aprumar. Às vezes é preciso refazer, o tijolo não está muito bem colocado, precisa refazer, aleluia. Jesus ainda é o homem que tem o prumo nas mãos, irmão. Muitas das vezes ele vai bater o prumo e nós vai falar, está meio tortinho, aí vem uma pancada para ajeitar, aleluia. Ei, não larga no meio das pancadas, não. Ai, irmão, olhou feio para mim, ai, irmão, não me deu paz do Senhor, ai, irmão, eu não gosto do pastor que chegou, não gosto do que saiu. Ei, para de bobeira, volta para trabalhar no muro, volta para a obra do Senhor,
Neemias, se ele tivesse olhado a circunstância, ele tinha largado. Ele tinha falado: não, para, vou lá fazer o quê? Aleluia. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele nos dá coragem, porque o espírito de intrepidez, o Espírito Santo de Deus nos encoraja a fazer a vontade do Pai. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Neemias agora, ele começa a restaurar os muros, começa a tampar as brechas. Aí vem a voz do inimigo, Sanbalat e Tobias, e diz para ele assim: esses muros está tudo torto, esses muros vão cair, não aguenta nada. A primeira raposinha que passar em cima deles, o muro vem abaixo. Porque o inimigo, muitas das vezes, ele vai usar de diversas estratégias. Como eu disse, vai te acusar, vai lançar pedras, vai lançar ameaças. E se você não estiver firme no propósito de Deus, você vai se balançar e vai descer. Se fosse para dar um tema nessa pregação, eu ia dizer: não desça, não desça. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer agora que Neemias, por diversas vezes, ele recebe um convite agora. E eu já estou terminando. Ele recebe o convite de Sanbalat e Tobias, homens poderosos, homens influentes, homens que viviam dentro do templo, homens que tinham influência política, que estavam desacreditando que tinha ali uma grande influência em fazer a cabeça dos outros para poder parar a obra de Neemias. Mas Neemias continuou firme no propósito de Deus, restaurando o templo, restaurando os muros. A Bíblia vai dizer agora que ele está ali junto com todas as famílias de Israel, da genealogia que ele achou no livro, e começa a restaurar, tampar as brechas, dividir as tarefas. Eles começam a fechar as brechas ali, e Sanbalat mandando cartas para ele, Tobias mandando carta para ele, mandando ameaça para ele, e dizendo assim: olha, vem falar comigo. E ele: não, eu estou trabalhando. Já viu quando você está trabalhando e alguém fica te cutucando? Você fala: ó, dá um tempo, deixa eu fazer, senão eu não consigo prestar atenção. Não é assim? E aí nós vamos ver que agora aquele homem, ele continua fazendo esse propósito. Irmãos, esse livro é muito rico para em poucos minutos a gente falar sobre isso. Eu estou bem resumindo aqui para extrair a mensagem daquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que é para você não descer de onde você está, que é para você continuar fazendo a obra de Deus. E nós vamos ver agora, pastor Sebastião, que ele vai fechando ali as brechas. Sanbalat e Tobias questiona, fala, chama ele por 4 vezes, e ele responde o que nós vemos no verso 6, no capítulo 6, no verso 3. Diz assim: estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo muitas das vezes está nos chamando para conversar, para oferecer coisas para nós, e nós temos apenas uma resposta para dar para ele: eu não posso parar, porque estou numa grande obra. Eu não posso descer para te atender, eu não posso descer para ir brigar com você, eu não posso descer para ir fofocar com você, eu não posso descer, aleluia, para dar razão para o diabo com você. Mas eu quero te chamar para vir comigo, tampar as brechas do muro e ver a restauração acontecer no nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Tem gente que entendeu. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Porque nós precisamos entender, irmãos, que vai vir convites, vai vir cartas, vai vir cargos, vai vir coisas para nos roubar, para nos tirar de cima do muro aonde nós estamos trabalhando. E a Bíblia diz que eles estavam fechando as brechas, a ponto de em cada brechinha tampar. É noite de nós tamparmos as brechas da nossa vida. É noite de nós fazermos um autoanálise no nosso muro espiritual, olhar e falar: peraí, que eu tenho que fechar aqui. Aqui não está bom não. Aqui está suscetível a uma invasão. Aqui eu estou dando muito lugar para o orgulho. Aqui eu estou dando muito lugar para a mentira. Deixa eu fechar essa brecha. Vai fechando as brechas nessa noite. Irmão, eu não tenho força, eu não tenho mais braço, mas o Espírito Santo de Deus renova suas forças nessa noite. Você vai voltar a fechar as brechas, você vai voltar a ter a sua vida restaurada e vai descer fogo no altar novamente, porque o Senhor já te restaurou. É tempo de voltarmos a fechar as brechas.
feche as brechas. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar às coisas erradas, mas feche. Não desça. Não pare de trabalhar. Irmão, mas estou falando isso. Não pare de trabalhar. Irmão, eu estou fazendo. Não pare. Aleluia. Jesus está dizendo para pessoas que estão aqui dentro, para você não parar, irmão, mas eu já desci no muro. Volta, sobe, pega a enxada, pega a pá, vai trabalhar de novo, vai fazer de novo, porque não é tempo de estarmos parados. Mas Sanbalate e Tobias estão dizendo isso e aquilo. Deixa eles para lá, porque o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Oh, aleluia! Jesus de Nazaré está, Neemias estava agora restaurando os muros de uma cidade para eles voltarem à sua glória. Mas Jesus na cruz do Calvário não restaurou apenas muros, mas restaurou eu e você na presença do Pai. Aleluia! Porque Neemias saiu do palácio, saiu do lado do rei para ir restaurar o muro. Mas Cristo Jesus saiu do lado do rei, o Deus Pai, desceu da terra para restaurar a mim, para restaurar você, para restaurar a sua casa, a sua família. Ei, meu irmão, Jesus fez uma obra muito maior, aleluia, na cruz do Calvário. Ele restaurou toda a humanidade pelo poder da sua palavra, pelo poder do sangue. Então não precisa ficar olhando para o muro, olha para a cruz, porque na cruz tem restauração para a tua vida hoje. Ele restaurou. E Ele não teve a sua vida ceifada pelas ameaças de Sanbalate e Tobias, porque o nosso Deus, Ele nos guarda. Deus vai continuar te guardando, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe com o que estão falando. Não se preocupe com as ameaças do inimigo. O inimigo dizendo: olha, agora acabou, agora destruiu. Vira para ele e diz assim: olha, eu não tenho tempo para ficar te ouvindo.